Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast Conexões Jurídicas Mês do Advogado. Eu sou o Michel, advogado da NW ADV, e hoje vamos abordar um tema muito especial, que é o futuro da advocacia. Como os novos profissionais do direito precisam se preparar para enfrentar os desafios futuros, incluindo a adaptação às inovações tecnológicas e o desenvolvimento de habilidades que vão além do conhecimento jurídico tradicional. Para essa mesa, eu tenho meus convidados que tenho a honra de estar presentes aqui. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Espero que a gente consiga desenvolver uma mesa enriquecedora de conhecimento a todos. E gostaria de que vocês pudessem se apresentar um a um, começando pela Aide e os demais, por favor. Perfeito. Michel, obrigada pela apresentação. Obrigada a todos pela oportunidade de falar nesse podcast. Me chamo Aide, sou advogada do escritório Nelson Williams. Estou nessa jornada junto ao escritório há praticamente 9 anos, entre uma ida e vinda aí. E espero trazer um assunto bem interessante para vocês sobre a inovação, tecnologia e o que se espera do profissional de direito. Obrigado. Obrigado, Michel. Obrigado pela introdução. Obrigado, Aide, pela introdução também. Nada. Meu nome é Djalma. Eu sou, desde o ano passado, aluno da Fundação Getúlio Vargas. E estou no 4º semestre de Direito, por enquanto. Bem, obrigado. Renata. Obrigada pela palavra. Eu me chamo Renata Veneranda. Estou no núcleo do terceiro setor desde 2014, quando ele foi fundado, e tenho muito orgulho de ser especialista, né, nessas entidades aí do terceiro setor sem fins lucrativos. Obrigado, Renata. Para começar aqui o nosso assunto, eu vou começar perguntando para os meus participantes a motivação inicial, né, de vocês no direito. Qual foi o motivo que vocês escolheram a carreira jurídica, né? Começando com a Aide que está na ponta. Então a gente vai começando com você, por favor, Aide. Gente, de verdade, quando eu comecei, parecia que era tudo mato. Eu iniciei a faculdade em 2001, é muito tempo. Me falaram, você tem noção que vai fazer 20 anos que você se formou? Eu pensei, 20 anos é verdade. E naquela época, em 2001, não se tinham tantas opções do que se fazer, né? Mas eu sabia de uma coisa, eu sabia que eu queria mudar de vida. E eu sabia que o estudo poderia me levar a lugares que eu não tinha espaço antes. E na minha família, eu tinha tios que eram advogados, um tio que era delegado, um tio mais distante que era juiz. Então, eu já tinha na minha família um pouco dessa questão do direito. Mas nenhuma das mulheres, até então, tinha essa vocação iniciar a estudar sobre isso. E aí eu comecei. Então, com 17 anos, iniciei a faculdade. E aí fui entendendo muita coisa e eu sabia, era isso que eu queria fazer. Saber juntar as partes, resolver os conflitos, ajudar, tratar dos problemas, porque o advogado no final é que cuida dos problemas, a gente resolve problema o dia inteiro. E estou muito feliz, graças a Deus, com a profissão que eu escolhi. Achou o caminho, né? Isso Exato. é importante. Palavra de Jamal, por favor. Minha motivação para começar direito, primeiramente, veio no ensino médio da escola, né? Porque eu sempre tive uma identificação muito grande com as matérias de humanas, matérias de linguagens. Ao mesmo tempo que eu sempre gostei muito de ler, de escrever, questão da redação. Então, isso me impulsionou muito. Eu sempre tive um estímulo muito grande da minha família, por parte dessa parte, que me incentivou sempre na questão da escrita e falavam desde pequeno, quando me chamavam para discursão, coisa assim, esse aí vai ser juiz, esse aí vai ser advogado. Então, sempre teve muito essa questão, por parte da família. Além disso, também tentaram me jogar um pouco para medicina e argumentavam muito quanto à questão filantrópica da medicina, a questão social que eu podia ajudar. Mas aí eu pensei que eu também podia ajudar as pessoas fazendo direito, certo? A gente vê que muitas pessoas precisam questão de assistência, de cobertura jurídica no Brasil. Então, eu vi também uma forma de que eu podia retornar um pouco à sociedade fazendo direito, inclusive. Muito bem. Então, no meu caso, ele é bem peculiar, sabe? Porque a minha primeira graduação foi em relações públicas, né? Depois eu fiz uma especialização em comunicação e política
E eu sempre fui uma entusiasta de movimentos sociais, sempre gostei de projetos sociais. E teve um período, né, em que eu estive numa entidade representativa do terceiro setor de Minas Gerais, em que eu pude assessorar diversas associações e fundações de direito privado dentro desse movimento, inclusive, que resultou numa ação direta de inconstitucionalidade, né? E aí eu vi que a partir dali eu não poderia, teoricamente, fazer mais nada por essas entidades. E aí foi quando, inclusive no momento em que eu já estava no escritório, né, Nelson Williams, que nasceu em mim essa vontade de fazer o curso de Direito. E aí eu fiz, né, e sou muito feliz por ter tido a oportunidade de, durante o curso de Direito, poder aplicar a teoria na prática, inclusive de uma disciplina que não existe no curso de Direito de forma obrigatória, que ainda é optativo, né? Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E de uma forma aí bem inovadora, eu tive essa oportunidade de me tornar advogada com o objetivo de assessorar essas entidades, né, que sem fins lucrativos pelo Brasil. Muito obrigado, Rei. Eu vou falar um pouquinho de mim também, né? Porque eu acabei não falando, passei para a convidada primeiro. E no meu caso, na verdade, eu não tenho familiar, ninguém na área do direito. Então, na verdade, eu fugi do direito um tempo, porque eu tinha medo da prova. E apesar de ter o direito dentro do meu coração, que eu sabia que poderia ser um caminho, eu fugi. Então, eu fiz 2 faculdades, nada a ver com direito, fiz aleatoriamente, fiz administração e depois eu fiz ciência da computação. Então, nada a ver, e sou um pouco apaixonado também por tecnologia, então tentei a área de ciência da computação, mas não deu. E aí, depois de ter fracassado 2 vezes, né, de não ter conseguido, aí eu falei, acho que não tem para onde correr, eu acho que é o direito mesmo. E desde então, quando eu comecei a fazer todos os caminhos, todas as portas abriram, né? Todos os caminhos começaram a fluir mesmo. Então, tive indicação de pessoas, comecei já em vaga, nem foi de estágio. Então, eu entendi que era o caminho, e eu fugi do meu caminho. E até então, não tive problema também com a prova, no final das contas, passei. Deus é incrível, né, com a gente, e fui realizando o meu sonho, porque depois dele estar dentro estudando e trabalhando no direito, eu vi que era o caminho, e que eu estava fugindo, na verdade, de uma coisa que não deveria. E a minha primeira ação, quando eu venci, foi aquela coisa de você aplicar o direito àquilo que você vê, a realização, né? De uma pessoa, você fala, poxa, eu consegui algo para uma pessoa que é importante, né? Que você vê a realização, assim, de buscar o direito e fazer acontecer, fazer valer, né? Então, naquele momento eu tive a certeza que era o caminho. Então, até hoje estou trilhando, estou na área da família agora, que é diferentíssimo do que eu já atuei, né? Mas é outra coisa que eu estou descobrindo, né? Uma coisa nova, muito que eu nem imaginei que eu pudesse gostar e tudo mais, assim, por ser diferente. E tô gostando, tá sendo engrandecedor a experiência de estar atuando com a minha chefe, que é excelente na matéria. Então tá sendo engrandecedor e o direito acabou vindo assim, não era uma coisa, né, de herança, de família, ou alguém que quisesse, realmente nasceu de mim e estou no percurso até hoje, né, trilhando meu caminho e acho que cada vez mais, acho que o direito tá na minha vida e se a especialização virá e continuar buscando ajudar as pessoas, né, no direito de cada um. Bom, continuando aqui, agora que todo mundo já falou um pouquinho de si, né, de como foi a motivação no direito, eu vou perguntar para a doutora Aide, quais os impactos da tecnologia no setor jurídico hoje e a importância dos novos profissionais saberem além do direito e como a tecnologia otimiza o dia a dia dos advogados e dos escritórios. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, muito se questiona e algumas pessoas se preocupam se vão ser substituídas por automação, por robô, pela inteligência artificial que está ganhando cada vez mais espaço. E, na verdade, nunca iremos ser substituídos por uma inteligência artificial. Nós precisamos, na verdade, utilizar a inteligência artificial a nosso favor, né? Por quê? Nos bancos acadêmicos, e o Djalma está estudando, ele pode dizer para a gente até com mais propriedade, a gente estuda as leis, a aplicabilidade, o conceito, para que serve, onde vai defender, as garantias. E a gente não tem no dia a dia que um advogado realmente faz, ou as outras atribuições, né?
E aí a gente se forma e se depara com a necessidade de preencher sistema, de gerar contratos onde precisa se preencher partes. Então, são questões puramente burocráticas que fazem parte do dia a dia do advogado e que a automação, a inteligência artificial, todas as questões de tecnologia vão nos auxiliar, né? A gente trabalha para grandes bancas e que algumas coisas são repetitivas. Então, eu preciso executar meu trabalho de advogada e preencher um sistema e replicar em outro sistema. Então, a inteligência artificial vai ajudar, né? A automação vai ajudar a replicar essas informações, a eu pensar fora da caixa e tomar decisões, né? Esses dias a gente estava refletindo com uma outra empresa sobre o número de demandas que eles possuem. E aí eu perguntei para eles, a gente estava fazendo um contato inicial, minha pergunta foi: qual é o problema que está te levando a essas demandas? O que versa essas demandas? Você chegou a fazer um estudo do que versa? Ah, não, eu só tenho muita condenação. Então, mas a gente precisa ter alguns parâmetros, né? Do que versa essas condenações, da onde estão sendo distribuídas, porque aí você trabalha preventivamente. Você descobre o problema e, além de fazer todo o desenrolar do processo, você consegue resolver preventivamente do que se trata, né? Então, hoje, a gente consegue aí com a tecnologia ter os dados dentro do sistema para conseguir tomar esse tipo de decisão, Uhum. né? E utilizar também questões preditivas, né? Hoje eu vou entrar com uma ação e eu sei como se comporta o tribunal, Exatamente. né? Como Super. aquele juiz tem feito as decisões para eu saber se vale a pena entrar ou não com Com a esse ação, se não, para o caso de fazer um acordo, né? Então, assim, hoje a gente precisa utilizar a inteligência Ah, a nosso favor, né? perfeito. Muito bem colocado. Bom, agora eu vou perguntar pro Djalma, né, os desafios do estudante de direito, né, e suas perspectivas. E eu queria entender de você, como, né, eu acho que de um tempo que a gente estudou para hoje, existe uma evolução, né? Eu acho que digamos isso. Então, assim, você, como ela bem disse, você tá, né, tá estudando hoje, acho que é mais fácil você nos dizer sobre as dificuldades e os desafios, né, na nova era da advocacia. O que você poderia nos dizer sobre isso? Bem, eu acredito que hoje em dia o curso de Direito está diferente, porque o Direito exige novas competências. Eu estou estudando agora, dentro do curso, matérias que eu não pensei que eu estudaria, por exemplo. Na FGV, por exemplo, eles dão a oportunidade de você estudar, fazer um curso de Excel, que hoje em dia é coisa muito cobrada dentro do escritório. E, além disso, coisas assim que viram de fato naturais do seu cotidiano, que você vai fazendo com frequência dentro do curso e acredito que você tenderá a fazer, inclusive dentro do escritório. Consulta processual, porque hoje em dia o processo é inteiramente digital, né? Interessante. Sim, Perfeito. sim, consulta processual. Inclusive, todos os trabalhos, a gente tem que saber mexer com os docs, com o Excel, para de fato conseguir suprir essas demandas que vão crescendo. E aí acredito que quando a gente embarcar dentro dos escritórios, aí sim vão ser maiores. Então, é sobre também desenvolver essas hard skills e também desenvolver umas soft skills que são necessárias dentro do próprio curso. Então, eu acho que sim. Eu acho que eu sofri esse impacto quando eu entrei na faculdade. Eu sofri o impacto de ter que mexer mais com computadores, com Big Data, com todos esses novos elementos, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai incorporando ao longo do curso e no final apesar de ser desafiante agora, vai representar um grande avanço, porque a gente percebe hoje que a tecnologia veio para ficar, e além de vir para ficar, ela veio para ser uma ferramenta. Então, se a gente passa hoje por essas dificuldades, eu acredito que venha a ser útil. Por exemplo, essa questão de consulta jurisprudencial, como você falou, toda a questão do processo. Tornou com certeza o direito mais prático, tornou ele mais ágil, mais rápido. E eu acho que realmente vale muito a pena, assim, em questão de poupar tempo, em questão de poupar energia. E eu acho que, apesar de que existem esses rumores de uma substituição do advogado, eu acho que realmente a tecnologia veio mais para agregar nesse sentido.
Ajuda, né? Eu acho que otimizou também, né? Porque Exato. pensa o advogado do passado que tinha que fazer um protocolo no... Físico. Exato. Hoje a gente... E são várias né, questões. hoje a gente tem o prazo até 11h59 da noite. Pensa toda, né? E você não precisar ir lá, né? Exato. Você conseguir fazer, sei lá, da sua casa ou do escritório, seja home ou, né? Que tem outra flexibilidade que a gente acabou ganhando E a também. gente consegue empregar mais qualidade, né? Sim. Lá, quando eu comecei a faculdade de Direito em 2001, se falava em contencioso de volume com total descrédito. Por quê? Tudo era genérico, havia perda de prazo, não se tinha nenhuma robustez. Aí eu falei, mas e aí, vocês fazem contencioso de volume? Hoje o contencioso de volume é praticamente tratado artesanalmente. Por quê? O sistema bem organizado nos permite a fazer isso. Então, a gente consegue... Eu atuo em controladoria jurídica há muito tempo. Uhum. Desde 2015, eu trabalho com foco em controladoria jurídica. E um dia eu falei assim, gente, eu tenho na Fenaló, uma grande feira do direito, eu falei assim, gente, eu tenho 300 mil processos e eu sei exatamente o que precisa ser feito hoje. Por quê? Porque é o sistema organizado. Permite isso. Uhum. Exatamente. Com boas peças, porque é utilizado o subsídio. Se não é utilizado o subsídio, eu faço uma defesa genérica, eu tenho um motivo porque não tinha o subsídio, o cliente não disponibilizou, já vai para a esteira de acordo. Então, a gente consegue empregar muito mais qualidade do que antes, porque a tecnologia está a nosso favor. E até acho, Michel, se você me permite, as suas faculdades anteriores não foram um erro. A meu ver, hoje, administração e tecnologia caminham lado a lado com o profissional do direito, porque para mim, hoje, eu faço gestão. Uhum. Então, assim, a administração é de suma importância. Eu administro sistemas de gestão. Então, eu preciso saber de tecnologia, né? Tem que estar sempre voltado. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você é advogada? Eu falei, sou advogada. Mas não sou TI, eu sou advogada, mas a gente precisa estar muito conectado. Antenado e essa questão da gente conhecer mais outras áreas, né? Exato. O profissional multidisciplinar, eu acho que é essa, né? Então, você acaba tendo, assim, o aprendizado ele nunca é demais, acho que é isso, né? Então, Exato. não é que, assim, fracasso que eu digo porque eu não cheguei a concluir nada, né? Então, assim, não era, acabei me colocando, né, um desafio de tentar e não cheguei no fim. Então, nesse sentido, mas sim, concordo com você, acho que perfeito sua fala, sua colocação. Sim, eu acho que agrega, porque tem coisas que eu trago, né, dessas experiências, sim, tá, não tem como, um ano de cada um, eu acho que agrega valor, sim, e cada vez mais, quanto mais o profissional, ele tá disposto a aprender com as outras áreas, ou cursar, né, e tá com isso dentro do escritório, ou na empresa, óbvio, vai agregar muito, porque tudo tá interligado, todos os assuntos, e assim, é igual, agora curioso a FGV colocar o Excel, e é o que muito profissional do direito... Desconhece. Exato. E mais usa, a gente sabe. Muito na prática, né? Quanta planilha, quantas coisas a gente não usa no dia a dia do advogado. Não parece, né? Então, você falar isso hoje, eu achei fantástico. Não, e é um desbravamento, porque a gente trabalha com o Brasil inteiro. E aí, cada tribunal de cada estado é um portal eletrônico e é uma forma de fazer protocolo, cada um perfeito, isso é verdade. Bem colocado também, né? porque essa questão toda é bem e é importante ter hoje na faculdade. Sim, sim. É interessante. Eu, inclusive, pesquisando sobre o assunto, vi que essa questão dos vários portais tende a ser até uma dificuldade para a implantação de inteligência artificial, por conta dos vários, enfim, dessa diversidade, né? E sobre a questão multidisciplinar, sobre a gente ter que sempre se reinventar, nossa, eu concordo completamente. Eu acho que inclusive, uma preocupação da faculdade tentar ensinar para a gente, além de artigos, incisos, enfim, você saber recitar uma lei de cor, questão de soft skills, saber pesquisar, saber trabalhar em grupo, saber... Sim, completamente. Porque a interação, né, faz com que a gente vai precisar ter contato, a gente vai precisar ter conhecimento. Então, não basta você saber a letra da lei, né? Aquela coisa, tudo bem, isso daí tem um livro lá, o VAD, a gente pode ir lá e consultar, tem internet, mas tem comportamentos que te levam a outros lugares que você precisa aderir e ter, né? Isso são coisas que entra isso que você falou agora, que a gente precisa, são habilidades que a gente precisa adquirir, né? Então,
muitas coisas na faculdade a gente não vai aprender. Isso é na prática, é no dia a dia, é ali no conhecimento. Então, muito boa essa colocação, interessantíssima. Muito bom, gostei. Bom, agora eu vou partir para o outro assunto, que é a importância de escolher uma área de atuação no direito e inovar nela, né? E eu vou chamar a doutora Renata para falar sobre esse assunto. Então, doutora, eu queria que você abordasse como escolher uma área de atuação e inovar nela, e abordar experiência e dicas para os novos estudantes buscarem áreas diferentes das tradicionais dentro do terceiro setor. O terceiro setor, né, por ele ser carente de mão de obra especializada, então é uma terra muito fértil, né? Então qualquer sementinha ali que a gente vai colocando, ela germina com velocidade muito grande, né? Tanto é que eu tenho 15 anos de mercado no terceiro setor, 10 de Nelson Williams e 5 aí de advogada, mais ou menos, né? Quase 5 anos. E nesse praticamente aí curto período de tempo, né, eu já posso falar que tanto no escritório quanto fora do escritório, né, eu consegui aí demarcar, né, um mercado, né, em que meu nome é mencionado com uma certa frequência, né, sem ter nenhum padrinho, sem ter ninguém, assim, um pai, um avô, que eu estou dando continuidade no trabalho, já ter esse reconhecimento nesse segmento, né? Então, isso é muito raro. Então, é por isso que eu acredito que as pessoas, né, os profissionais da área do direito que querem explorar essa área, é muito relevante, né? Inclusive, não tem muita concorrência, né? E no formato em que a gente atua no escritório Nelson Williams, menos ainda. Talvez seja um dos núcleos, se é o núcleo mais completo do terceiro setor do Brasil, né? Porque a gente consegue ampliar tanto a parte administrativa quanto a jurídica. Além disso, ter uma questão que a gente vai auxiliando até mesmo os juízes, né, e os promotores de justiça que desconhecem esse segmento, então a gente vai formando aí uma doutrina, né, quando a gente vai despachar com o juiz e fala da especificidade do terceiro setor com o promotor de justiça, que alguns ainda desconhecem esse segmento, a gente vai conseguindo marcar, né, uma história de uma forma bem peculiar e junto com todo um time, né, que está no núcleo do terceiro setor, a gente tem feito uma história muito interessante, né? Então, eu acredito que atuar nesse segmento, a pessoa vai ter mais facilidade, né, para alcançar um destaque, né? Porque a concorrência é muito menor. Né? E aí, sem falar nas questões de honorários, né? Porque a pessoa não vai questionar o honorário de um profissional que é tão raro assim no mercado. E, lógico, né, se a entidade tiver condição de arcar com os custos. Então, isso tudo é um nicho que eu vejo aí, né? Eu estou falando especificamente do terceiro setor, mas, obviamente, tem outras áreas emergentes aí que os profissionais têm que se atentar, tendo em vista essas possibilidades aí de acesso, né? Que fica muito mais fácil. Com certeza. Perfeito, obrigada. Vamos continuar aqui. Agora eu vou passar para a doutora Aide. Habilidades além do conhecimento jurídico. Então, doutora, eu gostaria que você desse exemplos práticos de como a empatia, a escuta ativa, a negociação são utilizadas no cotidiano de um advogado. Exatamente. Isso vai um pouquinho ao encontro do que a gente falou, que Volta. não seremos substituídos, porque a máquina nunca vai conseguir ter essa empatia, nunca vai conseguir ter essa flexibilidade de conversar e lidar com as situações. Porque hoje, quando um cliente nos procura, ele está com uma dor, ele quer ser ouvido, e a gente precisa compreendê-lo e saber como ajudá-lo, para saber como ajudá-lo, na verdade, né? E essa escuta, ela é muito primordial, né? E para você conseguir também fazer todos os outros desdobramentos, né? Dou um exemplo no júri. Se você não tem uma escuta ativa e entende completamente o seu cliente, você não consegue performar no júri. Porque você não vai conseguir ter insights ali na hora para falar, porque ali é um teatro, é um improviso de tempos em tempos. Se você não compreender tudo, você não vai conseguir. Então, assim, a gente já acompanhei alguns júris e a gente já conseguiu fazer a absolvição de uma pessoa que tinha realmente matado. Por quê? Escutou-se, entendeu-se, e óbvio, a gente consegue Sim. aqueles espacinhos na lei, Lê. né?
Mas a compreensão e a escuta é muito importante, até para você conseguir fazer um acordo, né? O único medo que eu tenho com a tecnologia é que as pessoas fiquem muito focadas no computador e só conversando com a tecnologia. E parem de conversar entre si. Porque a gente precisa saber conversar entre si. Hoje eu vejo em muitos lugares que a falta de diálogo, a falta da conversa atrapalha muito. Por quê? É conversando que a gente se entra em consenso, se faz os acordos, né? Porque o acordo não é fazer o acordo, é você fazer o melhor para o seu cliente, né? E aí você precisa ter argumentação, né? E ir falando. Então, assim, é muito importante essa habilidade para o profissional, né? E aí a gente tem aí uma outra parte, né, o Michel, Sim, de questão de tempo. gestão de Eu ia tempo e perguntar. produtividade. Exatamente. Então, eu vou te perguntar agora, para você falar sobre como a tecnologia ajuda, né, na gestão do tempo e melhora a produtividade dos advogados e as dicas de ferramentas, né, e técnicas que os profissionais podem utilizar para otimizar esse tempo. Sim. Eu falei que eu tinha 300 mil processos e sabia exatamente o que precisava ser feito. Por quê? Gestão de sistema de informação, né? Então, hoje, um advogado, ele precisa ter um gerenciador de processos, né? Dos processos, dependendo da forma que ele atua, dos contratos, para ele saber exatamente o que ele tem para fazer, para ter recebimento das publicações, para poder dar tratativa às publicações, aos prazos, ele entender se ele precisa de mão de obra para auxiliá-lo no dia a dia, né? Então, assim, hoje, uma ferramenta de gestão de processos é a primordial para se conseguir contornar tudo isso, né? Perfeito. A gente tem diversas no mercado, nem vou citar para não haver nenhum problema, mas a gente consegue até gratuito para quem está começando, um escritório de pequeno porte, né? Consegue diversos aí jogando no Google. E o importante é cadastrar o processo, né? O número de processos para receber as publicações, quem é o cliente e as tarefas também, para saber o que precisa ser feito, porque fica visivelmente a pendência que precisa ser adotada. Então, verificar uma publicação, interpor recurso, apresentar contestação, acompanhar o retorno de subsídio. Então, o que precisa ser feito? Então, crie tarefas específicas para saber de forma fácil o que é para ser feito, né? E aí, entrando um pouquinho mais nesse detalhe, desculpa, gente, é minha praia, então eu Não, por fico favor, aí. continua, tá super interessante. Criar também é um mecanismo de controle disso, né? Então, para que dia precisa ser feito? Se eu não fizer naquele dia, qual que é o prazo fatal que primordialmente preciso fazer? Então, ter 2 prazos dentro do sistema, né? O de fazer e até onde eu posso fazer, para vocês conseguirem organizar tudo, né? Se acontecer algum imprevisto, acabou a energia. Segurança. O que obrigatoriamente eu preciso fazer hoje? Então, o sistema vai fazer esses direcionamentos para vocês terem controle, segurança de tudo que está sob a responsabilidade de vocês e conseguirem, inclusive, crescer, né? Eu falo, às vezes, com os jovens advogados que têm pequenos escritórios, eles têm medo de crescer, de tornar grandes bancas, de cuidar de muitos processos, nem de grandes, muitos processos, porque como eu vou controlar? Sistema, né? Sistema de gestão. As coisas, eu falo que nem massa de bolo. Você vai duplicando, triplicando e as coisas vão acontecendo, magicamente. Exatamente. É interessante você mencionar isso, porque já me foi mencionado, inclusive, esse tipo de software que faz gestão de tempo, de prazo processual. É muito interessante mesmo. E eu acho até interessante fazer um link com o que você falou sobre a escuta ativa, que eu fazia parte de uma entidade que ajudava pessoas pro bono, no caso, o Saracura. E as pessoas realmente, em grande parte dos casos, queriam ser realmente ouvidas. Então, a gente lidava com pessoas de renda baixa. Então, já estavam vulneráveis financeiramente, economicamente. E ouvir essas pessoas já era um trabalho transformador. Assim, as pessoas acabavam nossas sessões assim, com lágrimas nos olhos, assim, agradecendo. Então, eu acho muito legal você mencionar essa questão da escuta ativa, tanto na questão emocional do cliente, quanto na questão profissional, né? Porque você fazer uma audiência de conciliação, uma negociação, uma arbitragem,
você precisa realmente ter esse cuidado de escutar bem, escutar ativamente, né? Sim. E é importante também a gente ter alguns outros, vamos dizer, sistemas que nos auxiliem no dia a dia na tomada de decisões. Então, a gente tem também o Trello, o To-Do List, que nos auxiliam nisso, né? O que preciso fazer, quando vou fazer, quais são os passos que eu preciso adotar para conseguir fazer essa tarefa que eu planejei. Então, a gente precisa ter um pouquinho dessa gestão das atividades, os projetos, os planos que a gente possui, né? Para a gente conseguir ter um bom resultado também. Perfeito. Eu acho que a tecnologia nos ajudou muito. Se comparado à advocacia passada para hoje, é totalmente diferente, né? É outra. Por exemplo, até eu vou falar de contratos, assinatura de contratos. Hoje é muito mais fácil, né? A gente tem um sistema que a gente assina digital. Então, tudo, Até pelo celular. entendeu? Então, tudo hoje foi, eu acho que assim, o direito evoluiu conforme evoluiu a sociedade, evoluiu a tecnologia, ele evoluiu junto. Então, eu acho que para o advogado hoje, eu acho mais acessível a advocacia muito mais hoje do que foi no passado. Eu acho que essa evolução foi tremenda e quem acaba não atualizando nisso acaba perdendo um pouco disso, mas o profissional que está à frente, que está junto com a tecnologia, que é como você falou, caminha à frente, ele está um passo à frente, né, no mercado. E a pandemia também, a gente não pode negar que Ah, trouxe alguns pontos, trouxe. né? Uhum. Então, a audiência por teleconferência auxiliou demais, né? Verdade. Hoje a gente não precisa se deslocar até o fórum. Às vezes a audiência se atrasa 3, 4 horas, a gente fica lá esperando para falar, tem acordo? Não, Não. acabou. Aí você perdeu o seu dia inteiro no fórum para fazer isso. Isso. Então, assim, você está no seu trabalho, você liga lá a reunião, a Conferência. audiência fica aguardando, vai fazendo outras coisas, então você consegue ter mais Otimizou. produtividade. Exatamente. Eu acho que não tenho o que dizer, né? Eu acho que essa evolução veio muito para ajudar. E eu concordo com você que eu não acredito que a tecnologia venha para substituir o advogado. Eu acho que ela vem para ajudar, como tudo Com que a gente certeza. tem aí hoje de ferramenta que nos auxilia no dia a dia, né? E eu queria fazer só mais um adendo que a gente estava falando de sistemas, né? E a diferença de cada um, só voltando só um pouquinho, já vou passar para Renata. Mas uma curiosidade que eu ia citar e acabei pulando é que, por exemplo, o EPROC do Rio Grande do Sul, ele conta prazo. Coisas que, né, o advogado, o prazo é sempre aquele risco, né? Então é um sistema que ele já te traz o prazo. Olha só a evolução que teve, né? Não é o TJ São Paulo, eles estão vendo para fazer essa migração aí, talvez, para o EPROC, não sei se é certeza, mas eu acho incrível o Rio Grande do Sul, como eles são à frente em jurisprudências e no sistema, como eles conseguem utilizar a tecnologia a favor deles, já à frente, né? Até dos próprios estados, né? Como eles conseguem, eu tenho um processo lá, e é incrível, ele sai a decisão, já vem com prazo, já vem com tudo. E poderia ser assim em todo lugar, Então, né? eu Porque, acho, assim, poderia... tudo eletrônico, Exato. se linka uma decisão, já sabe quais são os Uhum. prazos Exato, posteriores. você não fica perdido, porque Já às vezes marca, ele já traz. Então, assim, você já sabe o passo que você tem que tomar naquilo, né? Porque muitas vezes, às vezes, tem juiz que, por exemplo, já aconteceu no Maranhão de não sair publicação. Uhum, Eu não entendo se eu tenho que já contar o prazo a partir daquela decisão ou exato. da publicação. Então, ajuda muito. Eu acho que até por conta de gestão e perda de prazo, né? Que é o maior terror do advogado, né? Eu acho que, não sei de vocês, mas no meu caso, sim, eu sou até sistemático com prazo. Sai o prazo, conto 10 vezes. Não, tenho que ter certeza se esse prazo tá... São questões que poderiam ser mais práticas. Exato, Às vezes a gente então, parece que a já- gente está lutando contra a máquina. Contra a máquina, exato. Porque a gente tem que descobrir se quando realmente começou a contar, tudo parece muito óbvio, né? Parece. Depois A da prática, publicação, a teoria é É perfeita. perfeita. Mas quando a gente está na prática, cada tribunal emite a publicação de uma forma, e aí a gente fica tentando desvendar. Aí até a da recolhimento de custas. Para você recorrer na Bahia, você tem que emitir, sei lá, não sei se era 7 ou 13, estou um pouco mais fora. Guias para fazer o recurso. Como muda de um produto E ser aí, simples, né? não vem assim, depois da sentença, né? Podia Sim. ter sentença. Para recorrer, valor das custas, guia aqui, aperta guia e paga guia. Mas assim, o que eu vou fazer para esse advogado? Acho que o tribunal pensa. O que vamos fazer para o advogado perder o O prazo? prazo. Parece que é uma corrida Vamos contra o tempo mesmo. complicar a emissão das custas. Essa parte aí precisa muito Então, as custas... de um trabalho. Exato, né, porque de quando a gente tecnologia. estuda,
A gente Nem estuda, né? ninguém fala que você vai ter que recolher as custas e que cada tribunal é diferente, que você vai ter que entender cada coisa. Só Então, fala que você quer recolher a porcentagem em cima do quê? Mas como, então, quando e por quê? Isso aí você tem na faculdade? Sim, Já sim, tá tendo? estudei. Sim, sim. Mas você vê do Brasil inteiro ou só de São Paulo? Eu vejo do Brasil inteiro e de São Paulo. E sim. interessante, né? Porque Interessante. eu não É, tive essa sorte, viu? É. Tô tendo na raça mesmo, aprendendo Na no dia a dia, raça. aprendendo na prática mesmo. Ligando nos Ligando, tribunais, eu tô recebendo uma Isso. carteira, eu preciso parametrizar as questões. Como que é para recolher as custas? Exatamente, você vai Tem atrás. um link, gera automático, eu tenho que fazer, quantas custas são? Sim, sim. Nossa, deve ser muito trabalhoso, realmente, a gente. E também tem essas diversidades de estado para estado, né? Os portais. E se for feriado municipal em algum lugar, feriado estadual. Aí Também tem a contagem do prazo, Sim, sim. Porque se não for, não conta. Ou seja, pessoal de tecnologia, deem atenção para isso. Por favor, gostamos. Fica esse pedido aqui. Exatamente. por favor. Fica a dica. Fica a dica. Então vamos lá. Passando para o próximo tópico, a gente vai falar um pouco conectando o estudante ao mercado. Eu vou passar a palavra para a doutora Renata e vou fazer a pergunta. Doutora, eu gostaria de perguntar o valor do network, né? Então, eu gostaria de entender como construir uma rede de contatos, né? Pode abrir as portas para criar oportunidades no setor jurídico. Então, como que o estudante, a pessoa pode estar fazendo isso, né, para começar a criar esse ambiente? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Bom, com relação a essa questão do network, ela é muito relevante na academia, né? Porque ali a gente começa a ter os primeiros contatos aí com o mercado, né? Através do nosso posicionamento na academia, né? Que nós seremos lembrados pelos nossos professores, nossos colegas, né? Inclusive, depois que eu terminei o curso de Direito, vários professores me convidaram depois para ministrar palestras para esses alunos, até porque é um tema novo, né? O terceiro, relativamente novo no mundo do direito. Então, isso foi abrindo várias portas, né? Porque aí depois da palestra, vários alunos te procuram, que conhece algum dirigente de alguma entidade, quer te indicar, né? E além disso, também essa rede de relacionamento no universo profissional, ele é muito interessante, né? Porque quando eu comecei a atuar no escritório Nelson Williams, no núcleo do terceiro setor, eu vim de uma federação de associações e fundações de direito privado, né? Onde eu atuei como superintendente por um período de 4 anos. Então, nesse momento em que eu estava lá, eu estava fazendo meu network também com as entidades do terceiro setor que congregavam ali, né? Tanto é que um dos primeiros clientes que nós tivemos no núcleo do terceiro setor eram fruto aí desses contatos, né, que eu fui ter lá na minha outra função, né? Então acaba que fica tudo muito conectado, né? E é muito relevante para que nós possamos ter esse link, até pegando um gancho aí, né, no bate-papo sobre a tecnologia, hoje em dia fica muito mais fácil até a gente manter esse vínculo, né? Porque antes era, né, eu tenho mais de 40 anos, então quando eu era criança, né, até pré-adolescente, não existia rede social, aparelho de telefone celular, né? Então, às vezes você perdia o contato com a pessoa, ficava difícil, mas hoje não. Às vezes você pode ficar sem encontrar com essas pessoas aí por mais de anos, mas mantém um relacionamento através, né, desses meios tecnológicos, dessas redes sociais. Então, é muito relevante, até para a gente também fazer uma troca, né? E, eventualmente, por óbvio, né, indicar também algum colega que esteja numa área específica, que porventura a gente não atue. Então, eu vejo com bons olhos essas possibilidades network que começa não só na academia, mas que o tempo todo nesse universo profissional aí, né, que a gente está trabalhando, a gente está construindo certamente uma imagem da empresa que a gente está, mas a nossa pessoal também. Perfeito. E falando um pouquinho mais também, né? Hoje eu estou no Nelson Williams devido por meio de contatos também. Então, hoje também atuo, eu tenho pessoas fora que eu faço alguns casos que são da faculdade. Então, mantive contato. Então, a gente atua em alguns casos, então, fora, né? E então, continuei tendo esses contatos também, então é importante. Então, se eu estou também onde eu estou, foi por conta desse network, dessas pessoas que eu tive esse contato, tanto no começo, né? E aí acabei
caminhando para onde eu estou. Então, acho que o network, sim, é interessantíssimo, é importante, eu acho que é necessário você ter isso, né? Então, gostei muito da fala da doutora Renata, acho que realmente, acho que você também, né, de alma que está vindo agora, acho que é importantíssimo, igual estar com a gente aqui, é uma porta que se abre, é um contato, né, um momento que você se coloca para se mostrar mesmo, então outras pessoas podem estar te vendo e se interessar, assim como as redes sociais, como a doutora muito colocou. Então, acho interessantíssimo. Acho que a tecnologia, gente, ela é brilhante. Acho que se souber usar, você vai muito longe. Então, ela veio muito para agregar. Eu sou fã, sabe, de tecnologia. E perfeito, eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, o network, ele é essencial em todos os lugares que você puder exercer isso, acho que faça. Porque vai ser agregador. Bom, então vou passar aqui para o próximo tema. E aí eu vou falar agora, sou eu, você, Djalma, sobre a preparação para o mercado, né, de trabalho. Então vamos discutir as expectativas e os receios sobre a transição da vida acadêmica para o mercado de trabalho, né? Eu já passei por isso, né, em certo modo, mas na verdade a gente está sempre passando por isso, né? Porque todo o processo que a gente, por exemplo, toda a carreira, a gente está na carreira, então a gente está evoluindo. Então se eu passo de um advogado júnior para um sênior, um pleno, enfim, não deixa de ser uma expectativa, não deixa de ser um patamar que a gente atravessa e cria essa expectativa e acaba sendo um desafio, né? Mas óbvio que para o estagiário, né, uma pessoa que vem do estudo, da parte acadêmica, é muito mais assustador, digamos assim, né? Porque você vai entrar no mercado que você não conhece, profissionais, cultura. É igual a gente está falando, por exemplo, prazo. É igual você falou, na prática, na teoria, na prática não, na teoria, você conta o prazo, um dia depois, tá bom. Só que aí na hora que você está atuando, aí vem um tribunal diferente do outro, você fala, poxa, mas é agora. Então, assim, é importantíssimo, eu acho que, vou colocar bem assim, a entrada do estágio, né? O estágio, ele é essencial para o estudante. Então, assim, é ali que você vai poder aprender com quem já teve outras experiências, né? O passo a passo. Então, é o seu momento de perguntar, de aprender, errar, porque é ali que você vai estar aprendendo para isso, né? Para quando você, de repente, vai acontecer de se formar como, né, ter a sua habilitação profissional de advogado e atuar, você já ter aquela escada, né? Eu acho que é essencial que para todo estudante tenha isso, né? Tenha esse momento, né? Assim, é o que eu falo, parece assustador. Você olha e fala assim, poxa, agora, né, eu quero mostrar minhas habilidades, eu quero tudo que eu aprendi na faculdade, é hora de colocar na prática. Mas tem a insegurança, tem o medo, né? Tem a questão de você falar, poxa, será que eu dou conta, será que eu não dou? Então, eu acho que, muito para mim, eu acho que disso, eu digo assim, para todo estudante, fazer o estágio, sabe? É imprescindível. Faça estágio, porque é o caminho que você vai precisar para adentrar com menos, digamos assim, não sei se posso falar terror, né? Porque para você perder um pouco do medo, que ainda assim vai ter, porque é o que eu tô te falando, cada etapa é um desafio. Não significa que porque hoje eu não sou estagiário, eu não tenho os meus desafios dentro do setor como advogado, entende? Mas eu acho que focando mais na parte, né, do estudante para o estágio, eu entendo isso. Eu acho que o estágio não, para entrar no mercado, né, eu entendo muito isso, que a gente precisa dessa escada, sabe? Porque na teoria parece tudo muito bonito, né? Tudo se aplica o artigo, eu já estudei isso, eu sei, mas na prática, quando você vai ver, a coisa é bem diferente. Então, acho que é interessantíssimo que, né, que tenha essa entrada e tenha esse estudo, né? Então, mas acho que eu falei demais. Agora, se você puder falar, Djalma, o que você acha do assunto? Ou complementar, não sei, É muito bom ouvir isso, porque ouvir você que você tem mais experiência falando. E eu concordo, eu acho que toda vez que a gente vai se inserir num meio novo, tem essa questão do frio na barriga, da insegurança, que vai ser uma agenda nova, vão ser cobranças e demandas novas, é um espaço novo que você está conhecendo. Mas eu acho que vem com isso acompanhado, como você falou, muita excitação, né? Muita expectativa, porque a gente vai sair da nossa torre de marfim teórica, que é a faculdade, que tudo se encaixa muito bem, e a gente vai ver o direito como ele é, o direito do dia a dia. Então, eu acho que é só importante você se preparar bem na faculdade, como eu falei, né? Tipo, Sim. se familiarizar com a tecnologia, que ela veio para ajudar a gente antes de atrapalhar. E eu acho que é sobre essa reserva para você de fato aplicar e aplicar da melhor forma possível dentro
dentro das condições práticas que você encontra lá. Então, eu acho que, aliado a isso, seria muito útil, até porque eu acho que, tipo, essa questão do fim do advogado, não, a gente tá vendo a transformação do advogado, e indo preparado para esses lugares, a gente vê a transformação da advocacia, e se você chegar lá já adaptado, se você chegar já preparado, então é o combo perfeito, assim como a gente pode falar. Então, eu acho que a tecnologia não veio para roubar da gente funções, não veio para tirar da gente competências. Não, é um instrumento de ajuda. Talvez venha ajudar, venha a prejudicar mais a questão, por exemplo, você vê nos Estados Unidos ou na Inglaterra a questão do paralegal, né, que é um assistente jurídico, que é mais responsável por consulta processual. Talvez isso tenha um estreitamento, mas ao mesmo tempo que tem um estreitamento de funções, talvez em outros países, e eu acho que não é o caso do Brasil, eu acredito que ela abre mais portas para o Brasil, porque a gente vê uma legislação crescendo de internet, que é um espaço que não foi muito explorado, né? A gente vê o Marco Civil da internet, a Lei Carolina Dickmann. A gente vê o surgimento de novas competências, como LGPD, formulação de LGPD, né? Regulamentação de criptomoeda. ChatGPT também. Isso aí é revolucionário. Não, Né? com Tá, certeza. tá sem regularização ainda, né? Regulamentação, né? Sim, sim. Regulamentação da inteligência Artificial artificial. também está sendo na Europa, né? Isso está sendo discutido lá. Sim, Foi implementado a LGPD aqui, né? Trouxemos a lei toda da Europa, né? Mas realmente ainda não foi regularizado o IA. Isso é em discussão na Europa, eu acho que provavelmente logo menos, talvez no Brasil, mas realmente ainda é uma coisa que sim. está em discussão, mas é interessantíssimo, né? Só evoluções assim e a lei tendo que se adaptar e cada vez trazendo mais coisas, né? E o Brasil até que tá um passo caminhando lentamente, né? Porque o Brasil é lento nisso, mas Sim, sim. É interessante, porque a gente tende a absorver muito da Europa, né? No sim, debate. interessante, né? Sim, importante pra gente, sobretudo. Então, eu confesso que eu tô empolgado para essa questão da transição, Não, realmente. acho que é interessantíssimo, acho válido, tem que ter isso mesmo. Vá com paixão, porque não é nada assustador, eu acho que é um desafio só. E eu acho que você está preparado, porque acho que a gente estuda, né, apesar do frio na barriga, os medos, mas eu acho que é um desafio que a gente precisa enfrentar. Então, dando continuidade aqui, eu vou falar agora, vamos falar sobre o tópico 8, que é as dicas práticas para estudantes de direito interessados na carreira jurídica, com a doutora Aide e a doutora Renata. Então, eu queria que vocês falassem sobre a importância de pesquisar e entender o que o curso de Direito realmente envolve antes de se inscrever. Então, enfatizar a importância de se envolver em atividades extracurriculares, como grupos de estudo e etc. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa importância aí de pesquisar, né, o curso de Direito antes de adentrar, né? Eu acho que os seriados, eles trazem um glamour. Gente, É verdade. não é só glamour, eu preciso contar para vocês. É um trabalho pesado, né? Às vezes a gente tem que virar numa noite, debruçada num caso, para pesquisar a melhor estratégia, utilizar a melhor estratégia. É um trabalho difícil, prazeroso, mas difícil. Não é só glamour, aquelas roupas maravilhosas e tudo mais. E um conselho: no estágio, frequente todos os tipos de estágios que você puder, né? Da promotoria, É verdade. Caminho, né? exato, no tributário, no trabalhista, no Se terceiro tiver setor, oportunidade, faça. faz. O estágio é o melhor momento. Exato. Eu não sei, eu sou suspeita a falar, mas eu me inspiro muito no Dr. Nelson. E a gente vê que a advocacia, para mim, hoje, é muito do que ele representa. É um empresário. Que não tem um ramo específico de direito. Ele trabalha com tudo. Então, assim, o que você precisa, a gente atende. Qual que é a sua dor, eu te dou, me dê o Então, contrato que eu te dou a execução. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade de saber, né, de entender um pouco de tudo para conseguir executar da melhor maneira possível, né? Óbvio que vão ter alguns profissionais especialistas para ficar ali na operação, na execução disso, mas assim, os grandes advogados eu vejo já como um empresário que deu um conhecimento global mesmo de tudo, né? gostaria de falar alguma coisa, doutora Renata? Ai, ela vem ela com aquele sotaque lindo.
Olha o sotaque mineiro aí, né, É gente? assim, aconchega a gente, né? Mas é isso aí, eu concordo plenamente aí com a doutora Aidê, né? Tem que aproveitar esse momento do estágio. Eu brinco que o meu estágio começou antes de eu fazer a matrícula no curso de Direito, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar no institucional com a doutora Wilmara Lourenço, né? E aí eu fui caminhando no terceiro setor, mas pela tributarista que ela é, eu não pude deixar de absorver alguma coisa do direito tributário também, né? Que acabei me apaixonando também, mas a minha grande paixão é o que eu mais sei fazer. É a questão do terceiro setor, né? E como bem disse também a doutora Aidê, né? A nossa profissão aí não é só esse glamour, né? E quando a gente está fazendo o que a gente ama, a gente passa, às vezes, a noite inteira debruçado em cima de um trabalho, e aí esse sacrifício, ele fica menos difícil, né? Ele vai ficando mais prazeroso, apesar de toda essa caminhada que não, de fato, não é fácil, né? O curso de Direito, ele é muito amplo, né? E traz várias possibilidades para quem quer fazer concurso, para quem quer empreender, para quem quer até atuar num caminho aí que novo, né? E, enfim, ele é muito amplo, mas de fato é necessário pesquisar bastante antes e, nesse momento em que você estiver matriculado, buscar caminhar por diversas áreas, né? E quando não existir a área que você quer atuar, quem sabe aí até abrir, né, esse caminho dentro de um escritório, algo nesse sentido. Verdade, perfeito. Continuando aqui já para o nosso final, vou perguntar para a doutora Aidê e a doutora Renata, o que vocês aconselham, né? A importância de desenvolver habilidades além do conhecimento jurídico, como comunicação, negociação e habilidades de redação, né? Que acho que isso é bem crucial aqui pro direito, né? Então eu queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre isso. Sim, a necessidade de se expressar, ela é inerente ao advogado, né? Então a gente precisa ter essa flexibilidade, facilidade de expressar, de interpretar da melhor maneira tudo que está acontecendo, né? Seja para falar com um juiz, né? Ou seja, para fazer um tribunal de júri, para convencer os jurados e até para convencer Cliente, né? o cliente, porque assim, a gente está no mundo jurídico, ele é muito formal. Se eu falar com formalismo com um cliente, muitos deles não vão entender. Então, eu Exatamente. preciso ter essa flexibilidade de mudar a linguagem e falar a mesma coisa, né? Então, tem a hora certa de ser burocrata, junto com excelência excelentíssimo juiz, doutor juiz de direito, que é todo aquele Sim, desse tamanho, né? A qualificação sim. nas peças. Mas com o nosso cliente, não. Eu falei assim: olha, o juiz, que é a pessoa que vai decidir esse caso, tem que ter uma linguagem muito mais simplista. Praticamente traduzir, né? Você mostra assim, ó, na verdade, ó, faz aquela coisa toda difícil. Aí você vai pegar aquilo tudo e falar assim, é isso. Exatamente. Aí o cliente, nossa, é isso, é isso. Exatamente. Então, o advogado tem esse papel, essa intermediação entre os dois polos, né? Com o juiz, ele vai saber dizer com o juiz, porque ele estudou e tem a lei e tudo mais. Ele vai saber lidar ali. E é com o cliente também, né? Sim. Então, assim, é entender E nosso com dia a quem dia você tá. também. O dia a dia, A gente, exatamente. colegas de trabalho, a gente então, não precisa ser formal. É. A gente precisa até, para pessoas que estão chegando, ser o mais simples possível, né? Com Para certeza. deixar tudo entendível, né? Acho que é algo que precisa ser ainda trabalhado. Eu acho que melhorou muito. Antes era muito, assim, muito cordial todo mundo. Prezada doutora Muito Aidê. tradicional, né? Acho que hoje já. Juridiquês. Hoje a coisa já tá. Já pode ir direto, assim. Uhum. Ainda mais no dia a dia. Mas já deu uma simplificada, né? Tem peças que já são bem diferentes. O juiz também não gosta muito que fale muito. De muita injeção Já de deu linguiça uma que a gente mudada, fala, assim, eu acho que é o que eu falo, evoluiu para melhor. Então, acho que isso temos que reconhecer, né? Exato. A gente tem algumas defesas que são apresentadas como se fossem cards, né? Que tem a imagem, exato. um exemplo, tô fazendo uma defesa de uma companhia aérea. Aí vai ter um avião, aí a mala foi extraviada, aí tem o porquê aí tem o desenho da mala, aí tem toda uma trajetória, é bem visual, com insights mesmo da defesa, e é legal. É legal. É apaixonante, né? Visual law, né? Isso, Isso, é muito legal. Sim, é legal.
Gostaria de Sim, complementar, doutora? sim. Inclusive no terceiro setor, eu sempre estou trazendo terceiro Não, por setor, favor. tem muitos clientes nossos que são muito simples, né? Que são pessoas que começam Perfeito. ali com o coração, abrem uma associação sem saber os impactos, né, daquela iniciativa ali, e eles têm dificuldade para entender, dependendo da forma com que a gente encaminha um relatório processual, dependendo da forma com que a gente apresenta uma tese. Então, essa questão de adaptar a linguagem, né, ao público que a gente está conversando, ela é muito relevante, né? E foi através dessas estratégias, né, que eu consegui, junto com todos os colegas do Núcleo do Terceiro Setor, ir fomentando esse nicho de mercado, em que pese, obviamente, tem as grandes fundações, associações, que a gente tem que ter, inclusive, uma linguagem mais rebuscada, assim como se estivesse despachando com um juiz, né, ou em uma audiência, mas a grande maioria, especificamente desse nicho, se a gente não se atenta à linguagem, né, que a gente está aplicando, seja numa redação, a linguagem verbal, a gente não consegue evoluir nas tratativas, né, porque não vai conseguir entender o que você está falando, Exato. né, e além disso, outras técnicas, né, que é importante ressaltar é a questão de ter uma escuta, que a doutora Aide falou aí durante, né, a apresentação dela, a gente precisa saber ouvir, né, o outro, e inclusive até essa escuta nos auxilia muito nas negociações, né? Seja na negociação de uma conciliação, na negociação de um honorário, né? Contribui demais a questão relacionada a essas habilidades que não estão ali, né, diretamente ligada naquela formação acadêmica, em que pesa o curso do direito, tem alguma coisa aí, né, que às vezes tem algumas questões que faz extracurricular, a questão de oratória, mas que a gente vai desenvolvendo essa habilidade no dia a dia, extra-academia. Então, gente, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Foi uma conversa extremamente enriquecedora e convido todos a continuar acompanhando nossa série especial durante todo o mês através de nossas redes sociais e nosso canal do YouTube. Agradeço a sua audiência.